Olá pessoal, tudo bem? Sensei Ramon Oliveira aqui e hoje eu quero falar com vocês sobre um formato, que existe no Karatê e a gente adota dentro do nosso dojo. É o formato 3Ks, né? Os 3Ks, eles seriam, Kihon, Kata e Kumite. Se você não é praticante, e não sabe o que significa, eu já vou te explicar. Kihon significa base, tá? Estrutura, base. Kata significa forma, jeito de fazer, método de fazer, ou luta imaginária também, se a gente se aprofundar um pouco mais. Kumite, ele é a luta, né? Então, dentro do Karatê, dentro do Kumite, nós temos várias frentes diferentes de tipos de luta. Já vou explicar também para vocês. Então, no dojo, nós adotamos, a seguinte característica: os 3Ks, Kihon, Kata e Kumite. E tendo em vista, há mais de 20 anos ministrando aula de Karatê, pela minha experiência, isso dá muito resultado em termos de conteúdo de aula. Por quê? O aluno, ele suga ao máximo aquela aula, aquele conteúdo do Kata, um outro dia aquele conteúdo do Kumite, outro dia aquele conteúdo do Kihon, tá bom? Então essa é a nossa metodologia. Mas aqui eu tô para aprofundar para vocês a importância desses 3Ks, para você que é praticante ou para você que quer começar o Karatê. Bom, pensa sempre, existem vários exemplos dos nossos mestres, pensa sempre numa árvore, onde a raiz, o mais importante, mas o que não aparece muito, Ninguém consegue ver a raiz de uma árvore, de uma planta frutífera, mas ela é a mais importante, porque sem a raiz, sem aquela base forte, sem aquela sustentação, sem aquela alimentação que a raiz dá para o tronco e para as plantas, não existe árvore. Então, uma analogia bem rápida, a nossa raiz seria o nosso Kihon, a nossa base. Ou seja, é através do Kihon que nós podemos melhorar os nossos golpes, defesas, que são defesas, chutes, socos, nossa base, propriamente dito, que são as nossas posturas, nossas combinações de golpes, então, defesa, ataque, chute, avanço, recuo, giro, transição de postura. Então, tudo isso é aprendido e melhorado dentro do Kihon. Pensando agora ainda na nossa árvore, depois da raiz, nós podemos visualizar um tronco, de uma árvore bem grande. Então, o tronco é o segundo elemento mais importante, porque é a partir dele que vai se ramificar os galhos e dar a fruta ou as lindas flores que as árvores dão. E na realidade, esse tronco, ele seria o nosso Kata, nossa espinha dorsal, a nossa base para a próxima etapa. Então, na realidade, o Kata, traduzindo assim, em linhas gerais, ele seria a forma, é o jeito de fazer. E também ele é o compilado do que você treinou, do que você aprendeu no Kihon, com uma execução já prática pré-definida. Então, os nossos mestres lá atrás, já criaram os katas. Cada estilo de karatê tem o seu kata. E nele, na realidade, é onde a gente melhora esses movimentos de execução, com velocidade, defesa, ataque, movimentação dentro do dojo, lado direito, lado esquerdo, para frente, para trás. E aí vem o kata. E o kata também nos prepara, porque ele tem um viés filosófico de mentalidade, de luta imaginária. Então o kata, que seria o quê? Dividido entre trajetória, que é o Embusen, e bunkai, que é a aplicação. Então, na realidade, quando você treina um Embusen do kata, que seria a trajetória dele, você está treinando ele mentalmente como seria a sua aplicação. Por exemplo, se eu realizo um kata com uma defesa baixa, entende-se que eu vou estar recebendo um golpe, um maigeri ou um chute baixo. E aí depois do Embusen do kata, a gente avança para a aplicação. Então, quando o aluno já evolui dentro do kata, tem todo o conhecimento dele, a gente avança para a aplicação do kata. Isso é muito importante. A aplicação é propriamente dita, a palavra aí no teor, que é fazendo com um ou mais oponentes, e você vai aplicar esse kata e vai ter um entendimento prático e claro para que o kata serve. Terminando a nossa árvore, subindo um pouco mais, a fase final, que hoje é o que os jovens, os atletas mais gostam, que é o Kumite, é a fruta, é a parte final dessa árvore, mas que sem o Kihon e sem o Kata, ele não pode existir. E aí dentro do Kumite, que traduzindo seria a luta,
nós temos a luta, né? O comitê, que é o Shiai Comitê de competição, que é a luta com regra, e o Ju Comitê, que seria a luta propriamente dita, aplicada para defesa pessoal e aplicação prática de um combate 2 a 2. Então é isso, pessoal. Eu queria trazer um pouco para vocês aqui, quem é praticante, aprofundar sobre isso, quem não é praticante, conhecer um pouco como é que a gente pensa. E essa metodologia no nosso dojo ela é muito clara. Cada aula o aluno realiza de forma forte e constante, aprofundada, a teoria dos 3 Ks, Kihon, Kata e Comitê. Tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos. Se ficou algum comentário, fique à vontade, terei enorme prazer em te responder. Um forte abraço, bons treinos, os